muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor. Diga bem forte comigo, por gentileza: choro e regresso. Amém. Irmãos, um erro muito comum de nós, leitores da Bíblia Sagrada, é lembrarmos de um personagem bíblico apenas pela sua história mais conhecida, mais famosa. Se nós fôssemos lembrar de Davi apenas pelo momento que ele derrubou o gigante por intermédio do Espírito de Deus, nós estaríamos enganados e equivocados, porque Davi tem muitas histórias envolvendo ele que podem edificar a nossa vida. Se nós lembrássemos de Gideão só pelo momento que o anjo chamou para o ministério, nós esqueceríamos dos grandes feitos de Gideão e descartaríamos os grandes ensinamentos que a história de Gideão tem para a nossa vida. Mesma coisa é com Ezequias. As pessoas costumam lembrar de Ezequias apenas por este momento, pelo momento em que Deus concede a ele mais 15 anos de vida, mediante uma doença mortal que o mesmo tinha. Falhamos nisso, porque se nós formos ler toda a história deste rei, nós vamos notar, por exemplo, que Ezequias teve um dos melhores começos de reino, ou de reinado, na vasta prateleira dos reis de Israel. Nós vamos ler que Ezequias foi um rei que contrariou tudo aquilo que o seu pai lhe ensinou erroneamente. Seu pai foi um idólatra, seu pai levantou estátuas de adoração a deuses estranhos. Ezequias não. Ezequias, quando assume o reinado, ele derruba essas estátuas, ele reabre o templo de adoração ao Senhor. Ele foi um grande rei, um grande homem. A Bíblia inclusive vai narrar o momento em que Senaqueribe está ameaçando invadir Israel. Ezequias era um rei que recém havia sido empossado rei. Mesmo com pouca experiência, ele ora ao Senhor, Deus faz algo maravilhoso, usa o próprio profeta Isaías, e a Bíblia diz que um anjo em favor de Ezequias mata 185 mil soldados. Ezequias conhecia o sobrenatural de Deus. Ezequias sabia o que era ter uma oração respondida. Ezequias conhecia o Senhor e servia ao Senhor. Por isso que nós nos surpreendemos quando nós chegamos no capítulo 20 e vemos que Ezequias estava doente. E não era doente como uma gripezinha, ele não havia deslocado o joelho, quebrado o dedo, não. A Bíblia é bem clara dizendo que Ezequias estava doente e a sua doença era mortal. Por que um rei tão bom, tão fiel ao Senhor, estava doente de uma forma mortal? Porque Deus havia permitido que uma enfermidade tão agressiva houvesse tomado conta do corpo deste rei, sendo ele um rei que temeu ao Senhor. Ora, eu refletia sobre isto, pastor José, e eu descobri, refletindo, analisando, que o dia mau ele chega para aquele que teme a Deus e para aquele que não teme a Deus. A aprovação chega para aquele que tem bagagem com Deus e para aquele que não tem bagagem com Deus também. Para aquele que serve a Deus retamente e para aquele que não teme o nome do Senhor. O dia mau chega para todos. Você observe, por exemplo, os discípulos de Jesus. Andaram com Jesus, comeram com Jesus, dialogaram com Jesus, viram Jesus fazer muitos milagres, assistiram a todas as mensagens de Jesus. Eu queria ter visto metade de uma, eles viram todas as mensagens de Jesus de forma presencial. Porém, todavia, um dia, eles estavam em um barco e eles, mesmo andando, comido, conversado com Jesus, não escaparam da tempestade. A tempestade veio no barco em que os discípulos estavam junto com Jesus. O mesmo Jesus que eles haviam andado, dialogado, conversado. Por quê? Porque a tempestade chega para aqueles que conhecem a Jesus e para aqueles que não conhecem a Jesus. Por isso o mistério da palavra de Deus não está em nós não passarmos por deserto. O mistério da palavra de Deus não está em nós não passarmos por luta, não passarmos por provas. Porque as provas vêm, as lutas vêm, os vendavais vêm. O segredo da palavra de Deus está em passar pelas lutas, passar pelas provas com Jesus em nosso barco. O segredo da palavra de Deus está em passar pelas lutas com Jesus ao nosso lado. Quantos têm Jesus ao seu lado, diga glória.
Ezequias tomou uma atitude drástica e decisiva quando ele recebe a notícia que ele está morrendo. A Bíblia diz que ele virou-se para a parede e foi falar com Deus. Ezequias foi orar ao Senhor quando aquela notícia veio e queimou a sua alma de uma forma negativa. Hoje em dia nós temos observado tantas pessoas tomando tantas atitudes diferentes quando recebem uma notícia trágica. Quando se deparam com um dia mau, as pessoas vão para todos os lugares. As pessoas vão para o Instagram publicar nas notas que estão passando por um momento difícil. As pessoas vão para o Facebook desabafar. As pessoas ligam para os seus amigos dizendo: o dia mau chegou na minha casa. As pessoas procuram tantos recursos, tantos métodos, tantos meios para aplicar no seu dia mau. Mas Ezequias nos prova que há um método que é 100% eficaz no dia mau: orar ao Senhor. Quando ele vira-se para a parede e começa a orar, Deus começa a revogar, começa a mudar o cenário da sua vida. Por isso, nessa noite, se você está passando pelo dia mau, eu tenho um conselho para você: não vá para as redes sociais, não vá para as mídias, não vá para pessoas. Ore ao Senhor, porque Ele conhece a intimidade do teu coração. Deus está aqui nesse lugar. Sentem a presença do Senhor nesse lugar. Observe comigo. Alguém vai olhar Ezequias dizendo a Deus que: Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, andei pelos teus caminhos, temi o teu nome e fiz o que era reto a ti. Foi o que Ezequias disse para Deus. Alguém vai achar que Ezequias fez aquilo por uma aleatoriedade do destino, ou porque aquilo veio à sua mente de uma forma eventual, mas não. Ezequias naquele momento estava trazendo à memória algo que Deus havia falado a Davi. Havia uma promessa de Deus sobre Davi, que todo sucessor de Davi que assumisse o reinado e temesse ao Senhor e andasse pelos caminhos do Senhor, seria abençoado por este mesmo Senhor. Observe comigo o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8 e versículo de número 25. Eu tenho uma versão aqui mais atual para que você entenda com mais facilidade. Olha o que diz a palavra de Deus: e agora, ó Senhor, Deus de Israel, 8:25, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizeste ao meu pai, quando lhe disseste que sempre haveria um descendente dele governando como rei de Israel, contando, observe isso, contanto que eles te obedecessem com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Ezequias conversou com Deus naquele momento, dialogou com Deus. Imagine você sendo Ezequias, você andou pelos caminhos do Senhor, temeu o Senhor, fez o que o Senhor ordenou, quebrou estátuas de deuses que afrontavam a Deus. Você sabia que aquela profecia existia, porque aquilo era repassado de geração em geração. Aí de repente você se vê na mesma situação de um rei ímpio. Qual é o questionamento de Ezequias, Giovanni? Não valeu nada a pena. Eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor, eu segui a profecia, eu andei pelos seus caminhos, não fui por caminhos de idolatria nem caminhos tortuosos. E agora o que vem sobre mim é a mesma coisa que sobreveio a reis pagãos, a reis maus. Sabe qual era o pensamento de Ezequias? Bem simplesmente falando: do que valeu a pena seguir pelos caminhos do Senhor, se o meu destino será o mesmo de reis pagãos, o mesmo de reis ímpios? Então ele traz a memória: Senhor, não faz isso comigo, Deus. Não faz eu passar pela mesma coisa que os reis ímpios passaram. Lembra que eu segui o que o Senhor deixou para Davi. Lembra que eu fiz o que era reto aos teus olhos, temi o teu nome. Não me desvie os teus caminhos como reis perversos fizeram. Quando Deus ouve aquilo, porque este mesmo Deus disse ao profeta Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. O homem fala e luta, Deus não revoga e não desfaz aquilo que ele falou. Deus não quebra a sua própria palavra. Quando Ezequias traz à memória aquilo que ele havia feito e liga aquilo com a profecia que Deus prometeu a Davi, entregou a Davi,
Deus resolve mudar o cenário. Porque Deus não quer e não revoga a sua palavra. Você pode ler nos versículos seguintes que Deus cita a Isaías 3 vezes ou 2 vezes o nome de Davi. Por quê? Porque Deus sabia qual era a intenção de Ezequias quando ele falou aquilo. Deus sabia o que ele havia dito a Davi. O que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando lhe dizer que Deus vela pela sua palavra. Deus não descumpre os seus mandamentos. Aquilo que Deus promete, Deus há de cumprir, independente da situação que a sua vida esteja nesse momento. Eu prego para alguém aqui nesta noite que está passando pelo dia mau, que está passando pelo vento, que está passando pela tempestade. A morte espiritual bate na sua porta. A morte de projetos da sua vida está batendo a sua porta. Mas a palavra de Deus para a sua vida é: eu não irei revogar aquilo que eu disse para você. Eu cumprirei a minha palavra. Eu não irei voltar atrás. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite que tem fé para erguer a mão para o céu e receber isso aqui: a morte não chegará antes da promessa se cumprir. A perdição não chegará antes da promessa se cumprir. Primeiro Deus cumprirá o que Ele tem para cumprir na sua vida, depois a morte chegará. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia é bem enfática, bem clara. Isaías ainda não havia saído do meio do pátio. Foi talvez uma das orações mais curtas que um homem fez, mas também foi uma das mais eficazes. Ezequias orou 4 minutinhos. Lembra-te, Senhor, que eu andei pelos teus caminhos quando o profeta não havia saído do meio do pátio ainda. Ezequias desceu as escadas, chegou no meio do pátio, estava indo embora quando Deus ouviu a oração e atendeu. Por quê? Porque a oração que toca o coração de Deus não é necessariamente a oração longa. A oração que toca no coração do Senhor não é necessariamente a oração longa. A oração longa é fruto de intimidade com Deus. Mas não quer dizer que é a oração mais eficaz. Por isso que Jesus disse que a grande oração, a oração eficaz, não está nas palavras vãs. Porque muitas pessoas oram, e nós abordávamos isso no discipulado quinta-feira passada. Muitas pessoas oram com palavras vãs, palavras repetidas, apenas para dizerem que oraram 40, 50, 1 hora. A oração não é eficaz. Agora Deus prefere orações mais curtas, mas com sinceridade. Melhor é combinar o longo tempo, a longa oração com sinceridade. Mas entre uma oração longa sem sinceridade e uma oração curta, mas com muita sinceridade, Deus prefere a oração curta com muita sinceridade. Eu prego para alguém aqui que talvez não consiga orar muito. Talvez não consiga fazer mais de 10 minutos de oração, mais de 15 minutos de oração. Está lutando com isso, está se questionando: Senhor, será que eu tenho intimidade contigo? Mas vem a palavra de Deus para você nesta noite e diz: mantenha a oração enquanto a sinceridade está no seu coração. Mantenha a oração enquanto você está ali com sinceridade. Quando a sinceridade acabar, pode acabar a oração, porque os 5 minutos que você orou com sinceridade serão 5 minutos que serão atendidos e entendidos e compreendidos pelo Senhor. Eu estou tentando dizer que não foi um propósito de 7 dias que salvou a vida de Ezequias. Foi uma oração de 5 minutos. Deus não está preocupado com o tempo que nós passamos orando. Deus está preocupado com a sinceridade do nosso coração e com a sinceridade da nossa adoração. Onde estão os sinceros aqui nesta noite? Mude um pouquinho o foco da mensagem agora do seu raciocínio e vamos até a mente de Isaías, o profeta. Isaías havia orado com Ezequias quando Senaqueribe estava prestes a invadir o reino de Israel. Foram amigos de oração. Entraram madrugadas orando para que Deus intervisse. Deus interviu. O mesmo Isaías recebe de Deus que terá que entregar para seu amigo de oração que ele vai morrer. Ele questiona a voz de Deus? Não, em nenhum momento. Ele vai, entrega o recado, vira as costas. Quando ele está lá no pátio, Deus diz: Isaías, volta e muda tudo que você profetizou. Ele questiona a voz de Deus? Não.
2 vezes ele tinha motivo para questionar. Senhor, o Senhor vai matar o camarada, o homem de oração? Não questionou. Senhor, mas eu acabei de sair de lá profetizando que o camarada ia morrer. O Senhor manda eu voltar. O que esses soldados, o que esses servos do rei vão pensar de mim? Vão chamar eu de profeta carnudo? Vão dizer que eu entreguei pela carne? Ezequias não questiona a voz de Deus. O que é isto? Sensibilidade e crença na voz de Deus. Por mais que ela pareça antagônica, por mais que ela pareça contraditória, Ezequias não questionou a voz do Senhor. Observe a história de Abraão. Deus chega para Abraão, estabilizado na sua terra, na volta da sua parentela, estava casado, tinha emprego, estava no conforto da sua casa. Aí um dia Deus chega e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Seria mais fácil, seria mais confortante se Deus dissesse: Abraão, pega tudo que você tem, sai no meio da sua parentela, dobra a esquerda, dobra a direita, anda 300 metros, aí você vai chegar onde eu quero que você chegue. Tranquilo, está ali, era só anotar. Abraão saiu a erro, saiu sem destino, saiu sem chegada, sem saber para onde ia, apenas com uma coisa: confiança na voz de Deus. Isaías voltou para aquele quarto com apenas uma coisa também: sensibilidade e confiança na voz de Deus. Nesta noite eu quero pregar para alguém aqui que a voz de Deus está falando há alguns dias para você. E parece que a voz de Deus é contraditória, parece que a voz de Deus é uma armadilha, parece que vai dar tudo errado mediante a voz que Deus está falando, mediante as coisas que Deus está falando com você. Parece que a voz de Deus está te empurrando para um lugar ruim, mas não. Deus me trouxe aqui para dizer: confie em minha voz, obedeça o que eu estou dizendo, siga o que eu estou dizendo. Agora parece contraditória, mas lá na frente você entenderá quais são os meus propósitos para a sua vida. Quantos vão ouvir a voz de Deus aqui? Deus está falando no nosso meio nesta noite. A presença do Senhor está aqui. Ouça a voz de Deus, porque ela parece contraditória agora, mas amanhã você entenderá quais são os propósitos de Deus para a sua vida e ministério. Glorifique o nome do Senhor. A voz de Deus parece contraditória agora, mas ela é verdadeira, ela é real. Deixa eu correr aqui. Observe os termos que Deus usa: ouvi e vi. Ouvi a tua oração e vi o quê? As tuas lágrimas. Alguém vai achar que ouvir e escutar são sinônimos. Não são, muito pelo contrário. Escutar depende do meu esforço de atenção. Você agora está me ouvindo à força, né? Você agora está me ouvindo inevitavelmente. Por quê? Porque ouvir é um processo natural. Independente se você quisesse me ouvir ou não, você estaria me ouvindo, porque ouvir é um processo natural, inconscientemente. Agora, escutar depende se você quer ou não escutar a palavra. Se você está focado no que Deus está falando, você está escutando a sua voz. Então Deus ouviu a oração de Ezequias, como ouve qualquer oração. É involuntário ouvir, e Deus ouviu. Agora, ver alguma coisa depende se eu atentei os meus olhos para ver aqui. Ouvir, eu ouço qualquer coisa. Se algum outro barulho além deste microfone entoar aqui, eu irei ouvir. Mas ver, se eu quiser ver aquele extintor de incêndio lá, eu preciso fitar os meus olhos nele. O que Deus estava falando através do profeta? Eu ouvi a tua oração como eu ouço milhares de orações durante o dia. Eu ouvi o teu clamor como eu ouço milhares de clamor durante o dia. Mas teve uma coisa que chamou a minha atenção. Uma coisa chamou a minha atenção: as tuas lágrimas. Quando as tuas lágrimas caíram no teu travesseiro, eu atentei-me para o que você estava vendo. Tem gente aqui que acha que as suas lágrimas são em vão na presença do Senhor. Tem gente aqui que acha que as suas lágrimas estão a ermo na presença de Deus. Tem gente que acha que as suas lágrimas não estão sendo colhidas pelo Senhor, não estão trazendo eficácia
Mas Deus me trouxe aqui para pregar para alguém que chora na presença de Deus ainda. E eu acredito no Evangelho assim, no Evangelho que ainda choramos na presença de Deus. Eu acredito em cultos que ainda choramos na presença de Deus, que ainda temos que trazer lenço. Ouça a palavra de Deus essa noite para a sua vida. Deus tem colhido as tuas lágrimas, Deus tem visto as tuas lágrimas. Aquelas lágrimas não têm caído no chão e ficado lá. O efeito delas tem subido até o trono da graça e trazido eficácia para a tua oração. Olhe para quem está ao seu lado e diga: as tuas lágrimas têm efeito. Diga para ele de novo: as tuas lágrimas têm efeito. Deus tem visto as tuas lágrimas em sua presença. Deus tem visto as tuas lágrimas. Sigamos a profecia que diz no versículo 6, ou no versículo 5, parte dele. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. O que era a casa do Senhor? O templo de Salomão. O lugar onde os judeus israelitas iam adorar o Senhor. Descodificando bem, simplificando bem, a igreja. Ezequias recebeu uma profecia do profeta Isaías dizendo: tua cura será gradual, não será imediata. 3 dias levará para que as chagas se curem completamente. No terceiro dia, tu subirás à casa do Senhor para quê? Para oferecer gratidão ao Senhor. Porque era da cultura daquele povo isso. Quando recebiam alguma bênção, alguma provisão de Deus, eles iam até a casa do Senhor oferecer gratidão, oração de gratidão, sacrifício de gratidão. Deus foi tão específico na profecia que ele disse: não será no primeiro, no segundo, será no terceiro. No terceiro dia, as tuas feridas vão sarar completamente, você será recuperado fisicamente e subirás à minha casa para oferecer gratidão a mim. Agora perceba algo. No momento, Ezequias estava quase morrendo. Dentro de 3 dias, Deus mudou o cenário assim. Dentro de 3 dias, Deus fez o que a medicina não iria conseguir fazer em 1000 anos. Deus fez gradual. E agora eu tenho algo para falar para alguém aqui nessa noite. Levante sua mão por gentileza. Talvez agora você esteja passando pelo sabor amargo do vale, do dia mal da tempestade. Mas Deus fala com alguém aqui nesta noite de forma muito clara, muito concreta, muito real. Marque 3 dias no seu calendário, anote 3 dias no seu celular, porque agora você está passando por isso, mas dentro de 3 dias o Senhor mudará o cenário da sua vida. Dentro de 3 dias você estará subindo ao templo do Senhor para oferecer gratidão a Ele, porque Ele transformará dentro de 3 dias o cenário atual da sua vida. Quantos acreditam nisso e podem glorificar o nome do Senhor?